Então começa a ficar claro aqui que o seu propósito não é algo que você precisa encontrar. É algo que você é, mas você negligenciou. Você deixou de lado. Você não olhou. Então, muitas vezes, a gente, por exemplo, durante muito tempo, você faz alguma coisa. E você faz aquele trabalho, alguma coisa com o trabalho, por exemplo, né? E você se identifica com aquele trabalho. E depois de um tempo que você se identifica com o trabalho, você passa a acreditar que você é aquele trabalho. Durante muito tempo isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha 23 anos de idade, eu comecei a dar aula em um treinamento de desenvolvimento pessoal, de liderança, de motivação. E durante 5 anos eu dei aula nesse lugar. Então eu era a Roberta da X empresa. Eu era a Roberta que dava o treinamento lá de motivação. Eu me identifiquei com esse papel, com essa Roberta. Quando eu saí, eu fiquei completamente perdida, porque eu pensei, meu Deus, mas e agora? O que eu faço? Eu não sei fazer nada da vida? Eu só sei fazer isso, eu só sei dar esse treinamento, eu não posso continuar dando esse treinamento porque eu me desvinculei da empresa. O que eu faço? Eu fiquei completamente perdida, eu entrei num buraco negro muito grande da minha vida nesse período, né? Porque eu estava completamente identificada com aquele personagem, com aquele trabalho. E aí eu não conseguia olhar e dizer, mas o que eu realmente gosto de fazer? O que eu quero fazer? Eu levei um tempo nesse processo, sabe? Eu voltei a trabalhar numa CLT, numa empresa normal, das 7h30 às 5h30, para sustentar, né? Para sobreviver, mas infeliz, frustrada, mal, mas era aquilo que dava. E internamente eu tava olhando, tipo assim, quem eu sou? E eu precisei fazer toda uma busca de quem eu verdadeiramente era, para entender que o que eu gostava de fato de fazer era falar de autoconhecimento. E aí eu comecei a trabalhar com Enneagrama. Aí pronto, o que eu fiz? Eu mudei a minha identificação da Roberta do treinamento X para a Roberta do Enneagrama. E aí chegou uma hora da minha vida em que Enneagrama não era mais tudo na minha vida, sabe? Que eu não queria mais falar só de Enneagrama, que eu não aguentava mais falar só daqueles perfis de personalidade. Eu queria falar sobre autoconhecimento, algo que pulsava dentro de mim, algo que tinha curado as minhas feridas, algo que tinha curado as minhas dores e que não tinha nem nome. E eu já comecei a ficar perdida de novo, porque agora? E eu entrei num limbo de novo. Quem eu sou? Eu não falo mais de Enneagrama, eu não falo mais lá daquele outro treinamento. Eu que falo sobre o quê? Isso não tinha nome. E aí, gente, foi de novo um processo para me reconectar comigo, para dizer quem é você, o que você gosta de falar. E essas são perguntas chaves para você se conectar com quem você é e não com o seu propósito, né? É se perguntar o que eu gosto de fazer com facilidade. Sabe o que eu faço rindo, brincando? O que naturalmente sou eu? O que naturalmente a minha vida toda foi rodeada? E aí, gente, você só vai encontrar isso se você tiver curado as suas dores. Por quê? Porque as feridas fazem parte de quem você é. Você não é só luz e bonitinho e coisa legal. Você é sombra. Tem um monte de ferida, tem um monte de cicatrizes em você. E só depois que essas cicatrizes estiverem curadas e você puder olhar para você completamente como você é que você vai conseguir abraçar esse seu serzinho e dizer, ok, o que você quer fazer? O que você gosta de fazer? Porque eu não estou mais preocupada com a opinião dos outros. Ai, mas os outros acham que isso não é legal, que isso não é bonitinho. Ai, que isso não é bom. Ai, isso é feio. Ah, imagina. Né? Então, eu preciso curar as minhas dores. Imagina lá se com 23 anos de idade, quando eu comecei a dar aula naquele treinamento, as pessoas dissessem, não, você vai trabalhar dando curso de autoconhecimento. Então, como é que a minha cabeça da época ia conseguir pensar num propósito de dar curso de autoconhecimento se eu nem me conhecia? Entende? Eu nem tinha aplicado aquilo em mim ainda.
Eu não tinha vivenciado aquilo, como é que eu ia... Entendi? Se eu naquele tempo tivesse começado a procurar o meu propósito, eu estava até agora lá procurando o meu propósito. Porque eu não ia encontrar. E hoje, talvez não seja a hora de você encontrar ainda o que é que você vai fazer. O que você vai fazer que vai te fazer feliz fazendo aquilo. Talvez você ainda está no lugar de fazer o que tem que ser feito para você sobreviver. Então, se você está num lugar que você tem que fazer o que tem que ser feito para você sobreviver, você faz o que tem que ser feito para sobreviver feliz. Porque é isso que você tem que fazer. Você não fica ali fazendo o que tem que ser feito para sobreviver, sofrendo. Meu Deus do céu, que inferno ter que ficar nesse lugar. Isso não vai te ajudar a encontrar seu propósito. Você fica ali dizendo, o que eu tenho que aprender aqui, que eu ainda estou aqui? O que esse lugar, o que essa vivência, o que essa experiência quer me ensinar, que eu ainda não aprendi? Para daí você dar um passinho para próximo da sua criança. Para daí você dar um passinho para perto da sua criança. E aí para você encontrar a sua criança. E aí você conseguir chegar perto dela e dizer, e agora? Se a gente não precisasse agradar ninguém, se a gente não precisasse de dinheiro para sobreviver, o que você gostaria de fazer? O que de fato você gostaria de fazer? Eu viajaria o mundo e não trabalharia mais. Tá, e depois? Depois, conheceu todos os países, já encheu o saco de ficar sem fazer nada. Porque a gente não veio para esse mundo para ficar sem fazer nada. Entende? Ninguém veio. Se você fica nesse mundo sem fazer nada, sem contribuir de alguma forma com o mundo, você fica vazio. Você fica sem, a sua vida fica sem sentido. Se você não sentir você está contribuindo para alguma coisa, a sua vida fica sem sentido. Mas o contribuir para alguma coisa não é esse negócio de fazer algo grande. Contribuir para alguma coisa é fazer o que você está fazendo. É você poder servir de alguma forma. Seja lavando o prato, seja cuidando da sua criança, do seu filho. O maior propósito é você ser mãe, sabe? Você fazer aquilo bem feito. Aí eu vejo um monte de mãe frustrada, porque não está trabalhando, devia estar trabalhando, devia estar fazendo algo grande, devia estar fazendo algo importante. Você está fazendo alguma coisa mais grande desse mundo, criando uma criança, criando um filho. Entende? Então, a gente vai desconectando tanto da gente, ouvindo tanto externo, que a gente não ouve mais, como eu falei nas aulas do amor próprio da semana passada, a gente não ouve mais a nossa criança. Não ouve mais. E isso deixa o nosso mundo oco, vazio, perdido. Aí alguém na internet fala pra gente, se você encontrar seu propósito, você vai voltar a ser feliz. Pronto, passou a ser minha meta de vida, encontrar meu propósito para ser feliz. Se não vai encontrar seu propósito, você não voltar para cá, sabe? E aí se você começar a ouvir sua criança e ela te disser, né? Imagina, você trabalha no mercado financeiro hoje, um exemplo, tá? Aí você começa a curar suas dores, as suas feridas, começa a se aproximar da sua criança e pergunta, né? Você tá lá infeliz, frustrado, cansado naquele mercado financeiro, tá? Aí você decide que você vai olhar para sua criança, sabe? Você vai ver o que ela gosta de fazer. E aí, ela te diz, o que eu gosto de fazer é unha. Ó, por exemplo, eu adoro fazer unha, me divirto tanto fazendo unha, sabe? Eu amo esse universo da unha, da maquiagem, sabe? Eu amo esse universo. Se eu pudesse, eu viveria fazendo isso. Aí imagina a sua mente lógica, racional, julgando. Que absurdo, você aqui trabalha no mercado financeiro, com tudo isso, vai querer largar tudo isso para fazer unha? Para fazer maquiagem? Isso é feio? Você acha que a sua criança vai te dizer o que ela gosta de fazer enquanto tiver esses julgamentos todos na sua cabeça? Não vai. Então você vai precisar olhar com carinho para o que a sua criança quer sem julgar, para poder ouvir o que ela quer te dizer. Aí sim você vai começar a se aproximar dela. Se aproximando dela, você vai se aproximar de você. Se aproximando de você, você está no seu propósito. Entendeu?